vai com o time reserva. Vamos lá, começando com o Flamengo. Promessa é dívida e Renato cumpriu. Time e técnico reservas contra o ABC de Natal, no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quinta-feira. Enquanto o comandante principal fica no Rio com os titulares, quem assume a equipe B é o auxiliar Marcelo Salles, o Fera. Velho conhecido dos rubro-negros, esteve na campanha do título brasileiro de 2009 e comandou o time na transição entre Abel Braga e Jorge Jesus em 2019, com grande atuação diante do Fortaleza. Na bagagem, o Flamengo levou para Natal um misto de jogadores do elenco principal, como Léo Pereira, Thiago Maia, Vitinho, Michael e Pedro, com jovens como o lateral Ramon e o zagueiro Noga. Renato Gaúcho participou da preparação da equipe no CT e mesmo de longe vai ficar atento ao telefone. Pode interferir durante a partida. Mas deseja mesmo garantir a classificação e dar ritmo de jogo ao restante do elenco. Até porque é importante para os jogadores também jogarem. Está tendo um desgaste muito grande da equipe que vem jogando, por isso que tem poupado um outro jogador de vez em quando. São 3 competições difíceis, fora as viagens. Mas eu vou assistir o jogo daqui do Rio e qualquer coisa também, botar no telefone, vou interferir daqui para poder ajudar quem está lá para que a gente possa passar de fase. As seguidas goleadas no início arrasador do técnico, incluída aí a de 6-0 sobre o ABC no Rio, exigiram muito do time principal. A semana de descanso e treino é encarada como essencial para a sequência na temporada. O time B é considerado suficiente para dar conta do recado. Entre Rio e Natal, o Flamengo divide forças para seguir um patamar acima dos rivais na temporada. Tá aí então, olha, 11 jogadores do Sub-20 foram relacionados, né, para esse jogo. Os titulares ficaram no Rio de Janeiro e alguns mais cascudos, né, viajaram para Natal para essa partida contra o ABC. Jogadores que já têm participado, né, de jogos do Flamengo, como o Léo Pereira e o Bruno Viana, os 2 zagueiros, o Rodinei, né, o Thiago Maia e os atacantes Michael, Pedro e Vitinho. São jogadores mais experientes que vão para esse jogo, obviamente, porque o Flamengo fez 6-0 no jogo de ida. Antero, mais uma vez, boa noite para você. Eu já te pergunto, acerta o Flamengo, o Renato e sua comissão técnica ao poupar titulares para essa partida? Salve, Abel. Ô, Elton, que alegria estar aqui com você. Alegria, como sempre, estar com os nossos amigos fãs do esporte. Sim, o Flamengo fez o certo, o óbvio, o sensato. Né? Não é aí, nossa, desdém com o adversário. Mas, gente, depois do placar da volta, a classificação está garantida. A partida de ida, né? O placar de ida. O jogo de volta é disputado por uma questão de protocolo. É preciso que ele seja realizado. O Flamengo tem desafio na Libertadores na próxima semana. O Flamengo está na corrida também para alcançar os líderes do Campeonato Brasileiro. Tem pretensão justa, possível, viável, de brigar nas 3 frentes. E é dos poucos times brasileiros que têm essa capacidade no momento. Então, não há por que gastar jogadores importantes para uma disputa que está definida. Ele fez o certo também no jogo de ida. Colocou força máxima, ok, deram conta do recado, vamos para o Campeonato Brasileiro. Jogo contra o Corinthians. Opa! Bom, já falamos tanto, né, do que foi aquela partida ia falar no Parque São Jorge, em Itaquera. Ótimo. Então agora, fica com os jogadores principais descansando, preparando-se para o final de semana e para a Libertadores, e bota a meninada para jogar. Aliás, vários desses aí que vão, desse sub-20,
ou dos jovens, estiveram, por exemplo, enfrentando o Palmeiras, agora já nem lembro mais, né? Era o brasileiro do ano passado, né? Mas disputado neste ano. Do ano passado. Foi isso? O desse ano no primeiro turno. Do ano passado, turno. mas foi jogado no início desse ano. Exato, o deste ano, já o primeiro turno, na primeira rodada, o Flamengo ganhou do Palmeiras como time titular. Então, esses rapazes, esses jovens, já mostraram que têm capacidade para segurar o Rojão. E é bom que viajem, aumentem sua milhagem, aí não sei se ainda tem programas de milhagem, né? E fiquem em ação, e o Renato e seus principais Blue Caps ficam, o Renato e seus Blue Caps, agora denunciei a idade, viu, Abel e Elton, né? Fiquem se preparando para o final de semana. E aí eu fico imaginando, Antero, Elton Serra, amigos, fã de esportes, que o Renato obviamente vai aproveitar a semana para preparar, treinar o time titular e melhorar algumas coisas nesse time titular. Estou imaginando esses caras jogando ainda mais. Elton Serra, que bom ter você com a gente. Boa noite, amigo. Ô Abel, boa noite para você. Um prazer fazer o programa com você novamente. Antero Greco, um abraço. Prazer imenso também fazer pela primeira vez o Sport Center com você. Peço até licença, né, para estar aqui ao seu lado. É interessante, Abel, dois pontos interessantes nessa história, né? O primeiro ponto é que Renato ele vai se consolidando como aquele técnico, o facilitador, né? Existe aquele que é o estrategista e ele está longe disso. E ele tem se tornado cada vez mais um técnico facilitador, que é justamente deixar os seus jogadores à vontade. Ele, ao mesmo tempo que descansa os jogadores, né, de uma viagem para Natal, ele dá, como disse Antero, a oportunidade a jogadores que vêm tendo poucos minutos, né? Imagina um trio de ataque com o Michael, o Vitinho e o Pedro. São 3 jogadores que buscam o espaço nessa equipe do Flamengo. O Thiago Maia, que com a saída de Gerson se tornou ali talvez o substituto ideal dentro do elenco, pode ter mais chances também. O Léo Pereira na defesa, a defesa tão criticada com o Domenech, né, e com o próprio Rogério tentando ajustar ali o sistema defensivo, colocando o William Arão na zaga, Léo Pereira tendo a oportunidade, o próprio Hugo, né, o goleiro que quase foi execrado no passado, né, por falhas no Campeonato Brasileiro, pode ter uma chance também. Rodinei, que voltou aí a ser opção depois de uma passagem pelo Internacional. Então o Renato, ao mesmo tempo que ele vai dando chances a esses jogadores, ele vai descansando os seus principais atletas para a sequência da temporada. E o segundo ponto, que eu acho que é bem importante, que tem que ser notado nesse início de trabalho de Renato no Flamengo, é que ele está preocupado com o Campeonato Brasileiro. Porque se a gente for olhar o trabalho de Renato no Grêmio, o Renato visou muito mais os jogos de mata-mata, né? Priorizou Copa do Brasil, priorizou Libertadores em muitas temporadas no Grêmio. E o brasileiro, o Grêmio com o elenco que tinha potencial para brigar pelo título, ficava para trás no brasileiro. Agora a gente vê um discurso de Renato buscando exatamente entrar no G4, ele falou isso no último jogo, né? Primeiro passo é entrar no G4 e encostar nos líderes para brigar pelo título. Então, é um Renato que já tem a Libertadores no currículo, tem estadual, tem Copa do Brasil, ele tem um Campeonato Brasileiro agora como a oportunidade de consolidar aí um currículo que já tem títulos importantes. Então, são dois pontos interessantes nessa viagem aí para Natal e, consequentemente, né, dos jogadores descansando no Rio de Janeiro. Abel, permita uma... Agora, diga, Antero. Não, só um complemento na observação que o Elton fez, que é muito procedente. O Renato, agora, deixa claro que o Flamengo vai brigar pelo brasileiro, porque também no Flamengo ele já percebeu, se é que também não disseram para ele, que falaram, aqui a gente quer o brasileiro também, hein? Porque a impressão que tínhamos é que no Grêmio, mais ou menos, ele até, claro, estou exagerando, ele meio que decidia também, definia ou sugeria para a direção prioridades, né? E nunca era o brasileiro. Era uma crítica que nós fazíamos, e o Elton lembrou isso muito bem. Acho que no Flamengo ele percebeu que é outra história, outra cobrança e outra importância que se dá para o brasileiro. Você imagina o Flamengo, e que tem possibilidade de chegar ao título, ser tricampeão ali na sequência nacional? É claro. Então ele também percebeu o terreno em que está pisando e fala, opa, eu vou em todas, estou em todas, não vou abrir mão de nenhuma, pelo menos por hora.
É. Um feito que só o São Paulo conseguiu nessa era dos pontos corridos, né? Com Muricy Ramalho, tricampeão brasileiro, se eu não estou enganado. Não, é isso mesmo. Só. 2006, Só ele. 2007, 2008. 2008, Para tentar o isso. tricampeonato, o Flamengo pode ter um reforço aí que seria bombástico, né? Seria um grande reforço, o chileno Arturo Vidal. A informação que vem de Portugal, do jornalista Pedro Almeida, não é o nosso Pedro Ivo Almeida aqui, dos canais ESPN, é o Pedro Almeida, jornalista português, né? A informação que ele traz é que já há conversações, viu, o Antero e Elton Serra, já começaram negociações ou conversas de dirigentes do Flamengo com dirigentes da Inter de Milão, mostrando interesse no Arturo Vidal, Elton, que já mostrou algumas vezes em redes sociais, enfim, que tem vontade de jogar no rubro-negro carioca, Elton. Já mostrou isso realmente, né, em redes sociais. É um jogador que já cumpriu talvez aí um papel muito importante na Europa, né? Saiu cedo da América do Sul, passou por grandes clubes, né? Teve a oportunidade de ser campeão na Juventus, passagem pelo Barcelona, né, pelo Bayern. Um jogador que consolidou sua carreira na própria seleção chilena também, conquistando títulos, né? E subindo o patamar também da seleção do Chile. Ele, voltando à América do Sul, logicamente que vai olhar para os clubes que têm potencial financeiro seguro e também potencial de conquista de títulos. E ele olha para a América do Sul hoje e vê o Flamengo como esse clube, né? Então é interessante, isso é uma tacada, né, do Flamengo de buscar um substituto para Gerson, não nas características, mas para compor esse trio de meio campo, um meio campo mais forte. Ele tem o Isla aqui, né, que é o companheiro dele de seleção também, um jogador que pode, inclusive, ter dado boas referências aí para Vidal. É um jogador que chega ainda com idade para agregar muito no futebol brasileiro e no Flamengo, e é uma contratação realmente interessante para dar uma resposta a essa saída de Gerson, né? Mantém aí o patamar também técnico de uma equipe que já é muito forte. Antero, seria um grande reforço, hein, Antero? Seria. Eu gosto dele, eu gosto do Vidal. Ele às vezes é meio tem umas espuletas na cabeça aí. Você lembra de uma disputa de Copa América? Não foi ele que tinha batido um carro, teve uma confusão danada. Não sei se era na época do Sampaoli ainda, não é? E que disseram, não, deixa o menino aí, né, que ele é importante pra gente. É um jogador querido e também polêmico no próprio país dele. Mas, olha, jogador que de fato jogou na Alemanha 2 vezes, né? No Bayern, Leverkusen e no Bayern, né? Jogou na Juventus, Inter de Milão, Barcelona. É só time ali, time top. Gosto do estilo dele, é um jogador importante, um meio-campista que marca, que aparece, que arma, que se apresenta. Não é um garoto, tem mais de 30, tem 34 anos, salvo engano, mas aqui no Brasil, ele tendo cabeça no lugar, percebendo o time em que ele se encontra, pode contar que é um jogador que dará alegria para a torcida, hein? Vai se encaixar bem, em princípio,